O banquete de Belsazar. Tudo bem com você? Esse é mais um tema do nosso guia de estudo aqui, Alusões, Imagens e Símbolos, como estudar a profecia bíblica, a lição da Escola Sabatina da Igreja Adventista do Sétimo Dia, né? Que é um guia sistemático para a gente estudar sobre a Palavra de Deus. A gente está estudando esse trimestre, esse tema, está acabando já. Semestre que vem é a última semana, né? Semestre que vem a gente vai estudar esse livro aqui que começa, o livro do Êxodo, né? Então vamos começar aí julho, agosto e setembro. E a gente está estudando aqui o finalzinho aqui de alusões, imagens, símbolos, conceitos, fundamentos das profecias bíblicas, né? Então fica comigo até o final, porque a gente vai ver aqui mais uma parte aqui, depois que a gente estudou a história de Jonas aí, do arrependimento de Nínive, a gente vai dar continuidade aqui a um império ali que chegou, tomou Nínive e que também desonrou a Deus, né? Então fica comigo, porque vale a pena, vale a nossa salvação. Bem, vamos lá então, né? Compartilhando a telinha aqui com você, o slide para ficar visualmente melhor. Mas antes, mandar aquele alô, aquela galera que tá seguindo aqui, o Isaías Pereira, obrigado aí, sempre colocando aqui comentários, participando. Ele diz aqui, é muito bom ter a explicação da lição como você faz. Obrigado, Deus seja louvado por isso, né, Isaías? A Cláudia Santos, ela colocou aqui ontem, ó, benção essa lição, cada dia aprendendo mais. Que bom, graças a Deus, seja bem-vinda aí, Cláudia. Eduardo Arese, parabéns pela aula, é a melhor e mais completa que já acompanhei, não desista. É isso aí, obrigado, querido, fico muito honrado, Deus seja louvado por isso. Que o Espírito Santo nos use aí para levar a mensagem para vocês receberem também, né? E a gente aprender junto aqui, tá bom? E com certeza, Deus permitindo que a gente continue aqui, a gente não vai desistir não, né? As dificuldades são grandes, editar, gravar, postar aqui, né? Todo dia, mas em Cristo a gente vai, com fé em Deus, chegar lá e manter essa perseverança aqui do estudo diário, porque é importante a gente estudar diariamente, né? A Palavra de Deus. E o Marcos Roberto aí, sempre aprendendo muito. Abraço, Jardel. Bacana, Marcos. Seja bem-vindo aí. Obrigado por acompanhar a gente aqui sempre. Um abraço para você também, tá bom? Então vamos lá. Hoje, terça-feira, a gente está estudando durante a semana Imagens do Fim. E o tema de hoje, como eu falei, o banquete de Belsazar. Então, 24 de junho de 2025, nossa última lição aqui, a 13ª lição, né? Belsazar, que era neto de Nabucodonosor, né? Filho ali, estava corregente ali, dominando junto com Nabonido, né? A gente vai ver um pouquinho disso aqui. O professor Gilberto Brasiliano, do Lição Fácil, que faz o estudo aí, eu peguei aqui, ele faz uma introdução legal, e ele coloca o seguinte, ó, a história, como sempre, é o juiz mais implacável nas nações e de seus componentes. Foi assim que aconteceu com Babilônia e outros reinos ao longo da história. Babilônia cresceu muito quando se juntou com os Medo-Persas e conquistou Nínive, capital da Síria. Então a gente viu ali a história de Jonas nesses últimos dias aí, né? Se você não pegou o estudo, não acompanhou, tá aqui no link na descrição, nos comentários, no card. Então pega aí para você ver que a gente falou de Jonas ali, né? O profeta fujão, profeta relutante. Então a gente vê o desfecho depois disso aqui, que Babilônia, junto com a Medo-Pérsia ali, foi lá e conquistou Nínive, né? Depois disso, Babilônia cresceu em riqueza e influência, a ponto de se tornar rainha do mundo. Nabucodonosor, depois da experiência em que ele perdeu a razão e viveu 7 anos como um animal, recuperou o equilíbrio mental e reconheceu Deus como soberano. A gente viu também, já estudamos isso, né? A estátua ali, nas lições anteriores. Deus falou que ele ia ser a cabeça de ouro e por conta da desobediência, ele ia ser dominado por outros reinos e ele aí achou que ia fazendo a estátua de ouro maciço, ele ia desafiar Deus, né? Então, sobrou aí, passou perrengue, mas parece que se arrependeu a tempo, né? A Bíblia deixa relatos de que ele aceitou aqui, ó, Deus como soberano. Só que hoje a gente vai ver aqui o estudo, a história de descendentes dele. Em seguida, Nabucodonosor subiu ao trono Belsazar e junto com Nabonido, porque estavam os dois governando a registros disso, né? E para este, a mensagem divina foi de poderosa advertência. Então aqui tem uma pergunta, o guia começa aqui com a pergunta número 3. Que mensagens espirituais importantes tiramos de Daniel, capítulo 5, do verso 1 ao 31? Então dá um pause aí, pega a sua Bíblia, dá uma lida, tá bom? E responde essa pergunta aqui, ó. O que, no fim das contas, levou Belsazar à destruição? Então a gente vai dar uma olhadinha nisso aí. O texto é grande, eu vou ler bem rápido, tá? Dá um pause aí, acompanha e responde, tá bom? Mas eu vou ler aqui com você porque tem muita gente que não conhece a história, né? Então aqui, ó, certa vez o rei Belsazar deu um grande banquete para 1000 dos seus nobres e com eles bebeu muito vinho.
Enquanto Belsazar bebia vinho, deu ordem para trazerem as taças de ouro e de prata que o seu predecessor, o rei Nabucodonosor, tinha tomado do templo de Jerusalém, para que o rei e os seus nobres, as suas mulheres e as suas concubinas bebessem nessas taças. Então a gente viu, né, que Nabucodonosor, se achando Deus, pediu para pegar os utensílios do templo de Jerusalém e colocar no templo dele, para falar que ele é que domina tudo. E aí a gente viu o desfecho que aconteceu, né? E aqui o neto faz pior, além de pegar, faz negligência, faz pouco caso, começa a beber com as concubinas, a galera toda ali das taças do templo, né? Que eram instrumentos, utensílios ali, objetos sagrados. Então trouxeram as taças de ouro que tinham sido tomadas do templo de Deus em Jerusalém. E o rei e os seus nobres, as suas mulheres e suas concubinas beberam nas taças. Enquanto bebiam vinho, louvavam os deuses de ouro, de prata, de bronze, de ferro, de madeira e de pedra. Então vejam aqui um relato de que ele estava ostentando mesmo, zombando de Deus, porque a gente viu que a estátua lá tinham esses metais, ouro, prata, bronze, ferro, né? E eles aí adoraram aos metais, né? Ao invés do Deus Todo-Poderoso. Então, zombaria total aqui. Mas, de repente, apareceram dedos de mão humana que começaram a escrever no reboco da parede, na parte mais iluminada do Palácio Real. O rei observou a mão enquanto ela escrevia. Seu rosto ficou pálido e ele ficou tão assustado que os seus joelhos batiam um no outro e as suas pernas vacilaram. Quase não fica de pé de medo, né? Aos gritos, o rei mandou chamar os encantadores, os astrólogos, os adivinhos e disse a esses sábios da Babilônia: aquele que lê essa inscrição e interpretá-la, revelando-me o seu significado, vestirá um manto vermelho, terá uma corrente de ouro no pescoço e será o terceiro em importância no governo do reino. E aqui a gente vê por que ele falou terceiro. E aqui a gente vê mais uma evidência de que ele governava junto com o seu pai, né? Que era, a Bíblia dá relatos de que ele era um filho adotivo, provavelmente de uma filha de Nabucodonosor. Então, Nabonido e ele estavam ali. Nabonido devia estar em algum lugar, em alguma missão, em algum outro lugar. Então, seria Nabonido, ele, como corregente, né? E o terceiro seria o quê? Daniel seria quem interpretasse isso aí. Por isso que ele falou o terceiro, né? Porque o reinado era dele de Nabonido. Então, no verso 8, a gente vê aqui, ó, todos os sábios do rei vieram, mas não conseguiram ler a inscrição, nem dizer ao rei o seu significado. E aí a gente já viu essa novela antes, né? A mesma coisa, ele já tinha vivido tudo o que aconteceu com Nabucodonosor, Deus agindo, interpretando, dizendo, né? A teimosia, Deus advertindo, viveu tudo, acompanhou tudo e mesmo assim zombando e idolatrando, desobedecendo ao Deus Todo-Poderoso, né? E aí ele chama de novo, igual o avô fez, os sábios, todo mundo para ver ali, ninguém sabia. A gente fala que a memória do povo é curta, né? Do ser humano caído. Então, olha o que aconteceu aqui. No verso 9, diante disso, o rei Belsazar ficou ainda mais aterrorizado e o seu rosto mais pálido, seus nobres estavam alarmados. Tendo a rainha, ou seja, a rainha-mãe, né? A esposa de Nabucodonosor ali, ouvido os gritos do rei e dos seus nobres, entrou na sala do banquete e disse: ó rei, vive para sempre, tipo assim, salve o rei, né? Uma saudação comum da época, né? E aí ela fala: não fiques assustado nem pálido. Existe um homem em teu reino que possui o espírito dos santos deuses, né? A gente vê ali que o paganismo em alta ali, sabendo que Daniel era o Deus, é o servo de Deus, né? O Deus, único Deus que existe, mas o paganismo, e ela lembrou de Daniel. Na época de seu predecessor, verificou-se que ele era um iluminado e tinha inteligência e sabedoria como a dos deuses. O rei Nabucodonosor, teu predecessor, sim, o teu predecessor o nomeou chefe dos magos, dos encantadores, dos astrólogos e dos adivinhos. Verificou-se que esse homem, Daniel, a quem o rei dera o nome de Beltesazar, tinha inteligência extraordinária e também a capacidade de interpretar sonhos e resolver enigmas e mistérios. Manda chamar Daniel e ele te dará o significado da escrita. Assim, Daniel foi levado à presença do rei, que ele disse: você é Daniel, um dos exilados que meu pai, o rei, trouxe de Judá? E aí ele continua, né? Soube que o Espírito dos deuses está em você e que você é um iluminado com inteligência e sabedoria fora do comum. Trouxeram-me os sábios e os encantadores à minha presença para lerem essa inscrição e me dizerem o seu significado, porém eles não o conseguiram. Então, relatando tudo ali para Daniel, né? Mas eu soube que você é capaz de dar interpretações e de resolver mistérios. Se você puder ler essa inscrição e dizer-me o que significa, você será vestido com um manto vermelho e terá uma corrente de ouro no pescoço e será o terceiro em importância no governo do reino. Então ele repete tudo ali, né? E aqui vem, ó. Então Daniel respondeu ao rei: podes guardar os teus presentes para ti mesmo e dar as tuas recompensas a algum outro. No entanto,
eu lerei a inscrição para o rei e direi o seu significado. Então, e aqui mostra claramente a missão de Daniel, o profeta. Não estava nem aí para nada de recompensa, ele só queria fazer, sabia que Deus tinha um recado e ele fazia de livre e espontânea vontade, né? Servia a Deus, interpretava, porque sabia que Deus tinha dado o veredito ali, né? E aí Daniel vem, ó rei, foi a Nabucodonosor, teu predecessor, que o Deus Altíssimo deu soberania, grandeza, glória e majestade. Devido à alta posição que Deus lhe concedeu, homens de todas as nações, povos e línguas tremiam diante dele e o temiam. A quem um rei queria matar, matava. A quem queria poupar, poupava. A quem queria promover, promovia. E quem queria humilhar, humilhava. Estão falando da glória, da honra, da soberania que Nabucodonosor teve, né? No entanto, quando seu coração se tornou arrogante e endurecido por causa do orgulho, ou seja, em vez de dar glórias a Deus, ele se auto-vangloriou, ele foi deposto de seu trono real e despojado da sua glória. Foi expulso do meio dos homens e sua mente ficou como de um animal. Passou a viver com os jumentos selvagens e comer capim como os bois. E o seu corpo se molhava com o orvalho do céu, até reconhecer que o Deus Altíssimo domina sobre todos os reinos dos homens e põe no poder quem ele quer. Então, Daniel aqui, a gente percebe que ele fez já um resumo histórico de tudo que o rei ali, Belsazar, já tinha acompanhado, já sabia da história. Ele falou, você sabe que Nabucodonosor era todo poderoso e tal, mas questionou a Deus, não honrou, não reconheceu o poder divino. Olha o que aconteceu com ele aqui. Então Daniel está mostrando ali para dar uma lição de moral, né? E olha o que é que acontece, ó. Mas tu, Belsazar, seu sucessor, não te humilhaste, embora soubesse de tudo isso. Então ele falou, você sabe de tudo isso, você viveu isso aqui, né? Na sua própria família, e você não se humilhou. Você está sendo igual ou até pior. E aqui ele fala aqui, ó. Ao contrário, te exaltaste acima do Senhor dos céus, mandaste trazer as taças do templo do Senhor, para que nelas bebessem tu, os teus nobres, as tuas mulheres e as tuas concubinas. Louvaste os deuses de prata, de ouro, de bronze, de ferro, de madeira e de pedra, que não podem ver, nem ouvir, nem entender nada. Ou seja, aqui é só conversa fiada, idolatria vã. Mas não glorificou o Deus que sustenta em suas mãos a sua vida e todos os teus caminhos. Por isso ele enviou a mão que escreveu as palavras da inscrição. E aqui vem o que dizia, né? Esta é a inscrição que foi feita, Mene, Mene, Tekel, Parsim. E aí ele fala, e este é o significado das palavras. Mene quer dizer, Deus contou os dias do teu reinado e determinou o seu fim. Mene, Mene, né? Foi contado. Tekel, foste pesado na balança. Olha aqui também a referência importante de que no dia do julgamento, nossas obras vão ser pesadas, né? Os livros que estão sendo lá registrados, a gente vê isso aqui, muito interessante fazer essa pontuação, porque tem muita gente que é aquela história de uma vez salvo, salvo para sempre. A gente é salvo pela graça, né? A gente pela fé, mediante a fé, a gente aceita a salvação em Cristo, e aceitando a gente vive como sendo uma nova criatura. Em obediência, testemunhando de Deus, pregando a mensagem e cumprindo os 10 mandamentos. Por isso que o remanescente é quem guarda os mandamentos de Deus e testemunho de Jesus. As nossas obras estão sendo registradas. Eclesiastes 12, 13 e 14 fala, né? De tudo que se tem ouvido, a suma é, teme a Deus e guarda o seu mandamento. Os seus mandamentos. Porque isso é dever de todo homem. Porque Deus há de trazer a juízo todas as obras, até as que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más. Então aqui a gente vê Deus, do juízo de Deus sobre aquele rei, né? Foi contado os dias, você foi pesado na balança, olha suas obras, boas e más, e aí se as obras da pessoa não condizerem, não forem de acordo com o que ele diz pregar, com o que ele diz aceitar, com o amor que Cristo pede pra gente agir, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos, a gente vai ser pesado e vai ser achado em falta, igual ele colocou aqui, ó. No verso 27, foste pesado na balança e achado em falta. E é por isso que a condenação é pelas obras. Porque não adianta falar da boca para fora. E Pérez aqui, ó, Parsim, né? Teu reino foi dividido e entregue aos medos e persas. Então, por ordem de Belsazar, vestiram Daniel com um manto vermelho, puseram-lhe uma corrente de ouro no pescoço e proclamaram terceira importância no governo do reino. Mesmo sem ele querer, né? E aqui vem um desfecho. Naquela mesma noite, Belsazar, o rei dos babilônios, foi morto, e Dario, o Medo, apoderou-se do reino com a idade de 62 anos, né? Então, forte isso aí, né? Então, eu já respondi praticamente tudo aqui, né? O que é a história do rei Belsazar e a mão escrevendo na parede nos ensina? Então, o professor Gilberto coloca aqui, o rei Belsazar afrontou a Deus e foi repreendido, mas não reconheceu a oportunidade de arrependimento, mesmo sabendo de tudo o que acontecera com Nabucodonosor. Ele morreu escolhendo afrontar a Deus. Lamentável, né? E o professor faz o comentário aqui, ó, que Belsazar tinha todas as evidências para fazer o certo, mas foi imprudente, como acontecerá com muitos nesse mundo que no tempo do fim vão afrontar a Deus, vão preferir ser rebeldes, trilhar pelos caminhos dos ímpios, né?
seguindo os interesses da carne, carnais, né? Os desejos carnais. Então fica mais um aprendizado pra gente aqui, né? No guia aqui, ó, na parte de terça, eu coloquei justamente isso. Então a gente aprende aí a falta de reconhecimento de Deus como soberano, como governante de tudo, dominador de tudo, né? A idolatria, a desobediência, o descaso, a zombaria com as coisas de Deus, que hoje as pessoas estão fazendo isso, zombando, né? Mesmo diante de tantos exemplos. A gente está vendo as histórias na Bíblia que são exemplos do que aconteceu dos dois grupos de obedientes e dos desobedientes, dos justos e dos ímpios, e ainda assim as pessoas ficam afrontando a Deus, né? Então o guia aqui, o autor coloca aqui no finalzinho, ó, o problema das pessoas são os desejos do coração. Nos últimos dias, quando a crise final irromper sobre o mundo, as pessoas também terão a oportunidade de conhecer a verdade. O que determinará sua escolha, assim como aconteceu com Belsazar, será o que está na mente e no coração, né? Então, onde é que você tem colocado as suas riquezas, né? Os seus amores, porque a ideia que a Bíblia traz é amar a Deus sobre todas as coisas, né? E onde você coloca o seu amor, aí é que está o seu coração, né? A prioridade. Qual tem sido a sua prioridade, a minha prioridade? A gente descobre isso no tempo, né? Onde é que a gente gasta mais tempo da nossa vida? Porque tempo é vida. Tem até aquele ditado que fala que tempo é questão de prioridade. E aí, onde é que você está gastando o seu tempo, sua vida? Qual é a sua prioridade? Isso é você pegar, né? Quanto tempo você investe com o estudo da Bíblia, orando, falando de Deus, orando com Deus, fazendo coisas boas que edifiquem, lendo, ouvindo, vendo. É isso que define quem é o Senhor da sua vida, né? Aqui o autor coloca esse paralelo, né? Assim como Nabucodonosor fez ao erguer a estátua de ouro, toda de ouro maciço, querendo afrontar Deus, Belsazar estava desafiando o que Deus de Daniel havia previsto, ao usar os utensílios do templo de modo profano. Ele provavelmente estava ressaltando o fato de que a Babilônia havia conquistado os judeus e agora possuía os artigos religiosos de seu Deus. Ou seja, eles ainda tinham supremacia sobre esse Deus que havia previsto a queda do império. Então, tipo assim, ele não disse que o império ia acabar, e meu avô já passou, tá eu aqui na Bonido, a gente tá aqui, vou beber aqui nos utensílios que ele disse que o nosso império ia passar e até a gente tá aqui. Estão afrontando, né? Querendo se vangloriar, fazer pouco caso. E no mesmo dia, Deus nem deu mais tolerância. No mesmo dia, ele sobrou. A mensagem estava ali, no mesmo dia da mensagem, ele foi morto, o rei Dario chegou, né? Para finalizar, Ellen White aqui coloca, ó, graças à loucura e à fragilidade de Belsazar, o neto de Nabucodonosor, a orgulhosa Babilônia logo cairia. Admitido em sua juventude a partilhar da autoridade real, Belsazar se gloriou de seu poder e exaltou-se em seu coração contra o Deus do céu, né? E aqui ela coloca, Deus, aquele que tem o poder para estabelecer e destruir, deu o reino a outro. Na história de Nabucodonosor e Belsazar, Deus fala às nações de hoje. Devemos levar a sério as lições que ele quis ensinar a esses reis rebeldes e a todas as histórias que a gente vê na Bíblia, né? Que uns chamam de conto infantil, de história da carochinha, né? Ficção. Se Belsazar tivesse vivido em harmonia com a instrução dada ao seu avô, teria preservado não apenas o reino, mas a vida. Ele desconsiderou os ensinamentos e continuou em rebelião contra Deus. Que mensagem, né? Será que eu e você não estamos vivendo assim? Mesmo sabendo a verdade, se rebelando, decidindo fazer o que mais lhe convém, os prazeres da carne, né? E o fim, infelizmente, não vai ser belo, tá? Cometendo os mesmos pecados pelos quais seu avô havia sido reprovado e punido. E o ser humano até hoje comete os mesmos pecados desde Adão e Eva, né? A gente viu na época de Noé, Sodoma e Gomorra, né? A idolatria, a imoralidade, a desobediência, a negligência dos 10 mandamentos. E as pessoas não aprendem, né? Tá tudo aí. Essa história, essa mensagem lembra a gente disso, né? Ele se elevou em orgulho e exaltação, e o julgamento final de Deus veio sobre ele e sua casa. Seu grande pecado foi que, apesar de Deus lhe ter dado luz, ele se recusou a andar nos caminhos da retidão. Então, Deus tem falado a mim e a você, dizendo qual é o caminho, ó, vá por aqui, trilha aqui. É igual ele fez no Jardim do Éden, ó, tudo aqui você pode comer, mas não coma daquela árvore ali do conhecimento do bem e do mal, porque ali tem o mal, não quero que você coma, eu vou lhe proteger, não coma senão você vai morrer. E aí o homem vai e desobedece. Então, o caminho, Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E aí as pessoas conhecem, leem a Bíblia, sabem da verdade, mas decidem usar o livre-arbítrio de forma errada, né? E aí, recusando andar nos caminhos da retidão. E aí não tem como escapar depois, porque a punição vem. Belsazar era culpado, pois teve o privilégio de conhecer e fazer o que é certo e de encaminhar outros, e ainda assim se recusou a seguir a luz que Deus fez brilhar em seu rumo.
teve todas as oportunidades de se familiarizar com Deus e sua verdade, mas não renunciou nada para conhecer e praticar a justiça. Então, no meio da mais escancarada idolatria e ofensa a Deus, Amã escreveu sua condenação. Né? Trágico, né? E é o fim dos ímpios, o lago de fogo e enxofre que está reservado para Satanás e seus anjos, infelizmente, vai levar muitos humanos que decidiram trilhar o caminho errado, né? Recusar o caminho da retidão, né? Que a gente possa ficar com essa mensagem e levar as pessoas a pensarem, a refletirem no destino que todos nós vamos ter. Quer a gente acredite ou não, é uma profecia que vai se cumprir. Breve Jesus vai voltar e ele vai levar os justos, os obedientes, aqueles que aceitaram Jesus e procuraram ser nova criatura, ainda que não conseguindo, ainda que caindo, mas com o intuito genuíno de se limpar, de ser puro, de ser santo. É isso que Jesus vai julgar, é isso que Jesus vai levar em conta, né? Esse é um grupo que vai encontrar com Jesus nos ares, e os outros que levaram tudo na brincadeira, levaram tudo na negligência, na zombaria, decidiram viver seus próprios caminhos, sendo donos da sua vida, meu corpo, minhas regras, fazendo bem, o que bem querem e entendem, né? Então só são dois grupos, e ou a gente vai estar de um lado ou do outro, né? Então que Deus tenha misericórdia, nos ajude a ficar firmes e fortes e trazer pessoas pro lado correto. Essa é a nossa missão aqui, ser pescador de gente, tá bom? Então, se você gostou, curta aí, comenta, se inscreva aqui no canal, tá? Clica no sininho para você receber avisos, notificações sempre que eu postar um vídeo novo aqui. Então, fazendo isso, além de você ajudar o canal, além de você receber notificação, você vai fazer esse conteúdo chegar para outras pessoas, tá bom? E aí, é levando a mensagem que a gente alcança pessoas. Então, seja um missionário, um duplicador. Quando você curte, comenta, se inscreve, compartilha o link, manda para a galera da igreja, da sua classe, da escola sabatina, né? Para os amigos, vizinhos, parentes, porque a gente levando a mensagem de Deus, a chance é grande dessas pessoas serem tocadas pelo Espírito Santo e procurarem viver como uma nova criatura em Cristo Jesus, tá bom? Então aguardo você no próximo estudo. Até lá, um forte abraço, sucesso e fique com Deus.